Olá e sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é um clássico, o Framework COBIT 2019. E o material que a gente tem em mãos me parece muito nota de estudo, sabe? Bem detalhado. Sim, tem toda a cara de material para certificação, para concurso público. Exato. E o interessante é que já começa apontando pro maior nó na cabeça de quem estuda o assunto. Ah, sim. A confusão entre governança e gestão. Exatamente. Parece algo simples, mas é ali que tudo se complica, né? É o pecado original do entendimento do COBIT, eu diria isso. Se essa distinção não fica assim, cristalina, desde o começo, o resto do framework vira um labirinto sem saída. As pessoas usam os termos quase como sinônimos. E não são. No mundo do COBIT são universos completamente diferentes. Então, a nossa missão hoje é justamente essa. A gente vai usar essas notas para construir um mapa mental definitivo dos 5 domínios. A ideia é ir além da decoreba, é entender a lógica, o fluxo e, principalmente, por que separar a governança de gestão é a chave que abre todas as portas do framework. Perfeito. E para começar, eu acho que a analogia clássica ainda é a melhor. Pensa num navio, num grande navio. A governança seria o conselho de administração, os donos da frota. Eles estão lá no escritório central decidindo para qual continente esse navio vai, qual a carga valiosa que ele vai levar. E quais tempestades evitar, imagina. Exatamente. Eles definem o destino e as regras gerais da viagem. A gestão, por outro lado, é o capitão e a sua tripulação. Eles estão no navio, usando os mapas, os recursos, para de fato navegar, operar as máquinas. E levar a carga em segurança até o porto que a governança definiu. Gosto dessa analogia. Ela já deixa muito claro que são responsabilidades diferentes em altitudes diferentes, né? Totalmente. E seguindo essa linha, o COBIT coloca a governança lá no topo, sozinha, isolada. A gente tem um único domínio para isso, o EDM, Evaluate, Direct and Monitor. Que em português fica avaliar, dirigir e monitorar. Isso. E é exatamente isso. É o domínio do alto escalão. São 5 objetivos de governança. E o próprio nome já é um processo. Como assim? Pensa bem. Primeiro, o conselho avalia a situação, as necessidades dos stakeholders, o mercado, os riscos. Depois, com base nessa avaliação, ele dirige. Ou seja, ele dá a direção a ponto norte. E isso vira o quê? Decisão estratégica, priorização de investimentos, Exato. políticas e, por fim, ele monitora. Ele fica de olho para ver se o navio está no rumo certo e seguindo as regras. Certo. Mas vamos aprofundar um pouco. O que acontece na prática quando essa parte falha? Quando o conselho não avalia, dirige e monitora direito? Porque, vamos combinar, no mundo real, muitas vezes a diretoria parece mais preocupada com o bônus do trimestre. Do que com a estratégia de 5 anos. É um ponto excelente. E essa é a causa raiz de muitos, mas muitos desastres corporativos. Quando a governança é fraca, a gestão fica à deriva. A diretoria executiva, que é a gestão, começa a definir o próprio rumo. Cada um por si. Exatamente. O departamento de TI pode começar um projeto caríssimo de inteligência artificial porque é a tecnologia da moda. E não porque resolve um problema real do negócio. Perfeito. O marketing compra um CRM novo sem consultar vendas. Cada um rema para um lado. O resultado é um portfólio de projetos que não se conversam, recursos sendo desperdiçados e, no fim do dia, a empresa não chega a lugar nenhum, mesmo com todo mundo trabalhando feito louco. Exato. O EDM serve para ser essa força que unifica, para ser o norte na bússola de toda a organização. Entendi. O EDM garante que todo mundo esteja remando na mesma direção. Então tá. Se a governança define o destino, vamos para a tripulação que faz o navio andar. Os 4 domínios de gestão. E olhando aqui nas notas, eu vejo um padrão bem claro. Não são só 4 caixas aleatórias, sabe? Não mesmo. Elas parecem formar um ciclo de vida, uma sequência bem lógica. Uma observação perfeita. É um fluxo de trabalho completo. Você não pode entregar um serviço sem antes ter construído ele. E não pode construir sem antes ter planejado. É isso. É um ciclo que começa
obrigatoriamente com o planejamento. E esse planejamento é o primeiro domínio de gestão. APO, Align, Plan and Organize. Alinhar, planejar e organizar. Pela descrição aqui, essa é a fase do escritório, da prancheta, onde a estratégia de DI é desenhada para suportar a estratégia de negócio que veio lá do EDM. E é um maior domínio, com 13 objetivos. Exato. O APO é onde a direção estratégica do EDM se transforma em planos táticos, em planos executáveis. Quer exemplos concretos? A definição do orçamento de TI para o ano que vem, a criação da arquitetura de sistemas da empresa, Gestão de fornecedores. gestão do portfólio de fornecedores, a decisão sobre quais projetos serão aprovados, até a gestão de recursos humanos de TI. O organograma, as competências necessárias. Tudo que prepara o terreno para a ação acontece no APO. Então é no APO que se evita que os projetos de TI virem soluções em busca de um problema. Exatamente. É a garantia de que o que vai ser feito tem um propósito de negócio claro. Um APO bem feito é o melhor antídoto contra o departamento de TI que só gasta dinheiro. É isso. Garante que cada centavo e cada hora de trabalho estejam alinhados com o que a empresa realmente precisa. Ok, o plano está no papel, o orçamento foi aprovado, agora alguém precisa de fato construir a casa. E isso nos leva direto ao segundo domínio do ciclo: Build, Acquire and Implement. Construir, adquirir e implementar. Esse é o domínio da ação, dos projetos, da mudança. Se algo novo está sendo criado, ou comprado, ou implementado, está acontecendo aqui. Perfeito. O BIA é onde os planos do OPO viram realidade. A equipe de desenvolvimento lá programando um software novo. O time de infraestrutura instalando um servidor. A implementação de um grande sistema ERP na empresa. Mas olha, o BIA não é só sobre tecnologia. Um dos objetivos mais críticos dele e que muita gente negligencia é a gestão da mudança organizacional. Ah, as pessoas! As pessoas. Eu lembro de um cliente que investiu milhões num sistema de ponta, uma obra de arte da engenharia, puro BI. Só que eles ignoraram completamente o treinamento, a comunicação com os usuários. E o resultado? Os funcionários odiaram, boicotaram o sistema, criaram planilhas paralelas. A ferramenta morreu na praia. Que desperdício! Um exemplo clássico de que um BI puramente técnico, sem pensar nas pessoas, é receita para o fracasso. Essa história é ótima porque mostra que o processo é tão importante quanto o produto. Então, o projeto foi entregue pelo BI, as pessoas foram treinadas, mas não acaba aí, certo? Na verdade, é só o começo da vida útil da solução. É exatamente aí. A maioria dos projetos termina, mas é onde o valor real começa a ser entregue. Uma vez que a solução está pronta, ela precisa ser operada, mantida, suportada. E essa é a função do terceiro domínio, DSS, Deliver, Service and Support. Entregar, servir e suportar. Se o BAI é um projeto com começo, meio e fim. O DSS é a rotina, a operação contínua. É o manter as luzes acesas. Aqui os exemplos me parecem bem intuitivos. Quando o meu computador dá problema e eu abro um chamado no Helpdesk, isso é o DSS em ação. Exatamente. A central de serviços, o Helpdesk, é o coração do DSS. Mas vai além disso. A gestão de incidentes, sabe? Quando o sistema de vendas cai bem na Black Friday. O caos. A gestão de problemas, que vai investigar a causa raiz para que isso não se repita. A execução de rotinas, como o backup diário dos servidores ou o processamento da folha de pagamento. É a TI mais visível para o usuário final. Sim, entregando os serviços que foram planejados no APO e construídos lá no BAI. Certo, o ciclo parece completo. A gente planejou no APO, construiu no BAI e está operando no DSS. Mas como a gente sabe se o planejamento foi bom, se a construção foi bem feita e se a operação está sendo eficiente? Boa pergunta. Imagino que falte uma etapa de verificação, tipo um controle de qualidade sobre tudo isso. E precisa ter. Sem medição, sem avaliação, não existe melhoria. E essa é a função do último domínio de gestão, MA, Monitor, Evaluating and Assess. Monitorar, avaliar e analisar. A forma mais simples de pensar num MA
É como a auditoria interna da gestão de TI. Ele vai verificar se os processos do APO, do BAI e do DSS estão sendo seguidos. Se os controles internos estão funcionando. E se a gente está em conformidade com leis e regulamentos. É o domínio com menos objetivos, só 4, mas com uma responsabilidade imensa. Espera um pouco. Tanto o EDM lá da governança, quanto o MA, aqui da gestão, tem monitorar no nome. Isso me parece uma fonte clássica de confusão. E é. Eles monitoram as mesmas coisas em níveis diferentes ou são coisas totalmente distintas? Essa é a pergunta de $1 milhão. E entender a resposta é de fato dominar o COBIT. Eles monitoram coisas completamente diferentes com lentes diferentes. Ok. O MA da gestão, ele monitora a máquina, ele olha para dentro. Nossos processos estão sendo executados como deveriam, nossos controles de segurança estão ativos, estamos em conformidade com a LGPD. É um monitoramento de performance, de conformidade operacional. Perfeito. Já o EDM da governança, ele monitora o destino, ele olha para fora. Com tudo isso que a gente está fazendo, nós estamos de fato entregando valor para o negócio? Nossas iniciativas de TI aumentaram as vendas. Reduzimos o risco de um ataque cibernético a um nível aceitável para o conselho. Entendi. Um monitora o como, o outro monitora o porquê. Exatamente isso. Agora a distinção ficou perfeita. Um monitora a máquina, o outro monitora o destino. Isso é um resumo brilhante. Sabendo disso, vamos mergulhar no que as nossas notas chamam de armadilhas comuns. Mas eu prefiro pensar como erros clássicos de gestão, porque são esses mal-entendidos que causam problemas reais, né? Com certeza. A primeira é uma afirmação que até parece lógica. O domínio APO é responsável por entregar os serviços de TI. É um erro clássico. É confundir o arquiteto do prédio com o zelador do prédio. Gostei. O APO planeja, desenha a planta, organiza os recursos. Mas quem entrega o serviço no dia a dia, quem atende o telefone quando o elevador quebra, é o DSS. O APO desenha o mapa da cidade. O DSS dirige o ônibus na rota, velho. Exato. Ótima analogia. A segunda armadilha mais sutil envolve um tema crítico. O gerenciamento de riscos é tarefa exclusiva da governança, EDM. Intuitivamente, até parece certo. Risco é um tema estratégico, deveria estar lá no topo, não? Deveria, mas não exclusivamente. E aqui a gente vê um erro clássico nas empresas. O EDM, a governança, define o apetite a risco. Ele diz, por exemplo, nossa tolerância a risco de vazamento de dados de clientes é praticamente zero. Uma diretriz macro estratégica. Isso. Mas quem executa o processo de identificar, analisar, tratar os riscos específicos de cada sistema? Isso é tarefa da gestão. E o COBIT coloca isso no domínio APO, no objetivo APO 12. E qual o perigo de achar que é só do EDM? O perigo é a estratégia virar só um quadro na parede. A diretoria define a tolerância zero, mas a equipe de gestão, pressionada por prazo, aceita um software com falhas de segurança conhecidas. O MMA vai apitar, mas o dano de reputação já pode ter acontecido. O alinhamento entre a direção do DM e a execução do APO é vital. Faz todo sentido. A próxima me parece contraintuitiva. Eu sempre associei segurança da informação com equipe de operações. O pessoal que gerencia o firewall, que responde a ataques. É o comum. Mas a armadilha aqui é pensar que a gestão de segurança da informação ocorre inteiramente no domínio DSS. Por que essa visão é um mito perigoso? Porque é uma visão puramente reativa. Se a segurança vive só no DSS, você passa o dia inteiro apagando incêndio. Você só age depois que o ataque aconteceu. Entendi. Uma abordagem madura de segurança, como a que o COBIT propõe, é transversal. Ela começa no planejamento, lá no APO 13, com a criação de um sistema de gestão de segurança, com políticas claras, com a definição de uma arquitetura segura desde o início. E a parte operacional? A parte operacional, claro, fica no DSS 05. Gerenciar o firewall, aplicar patches, monitorar os alertas. Mas a estratégia, o cérebro da operação, mora no APO.
Pensar em segurança só no DSS é como... É como construir um prédio sem sprinklers e depois contratar um monte de bombeiros para ficar de prontidão na porta. É ineficiente e perigoso. Que esclarecimento, isso muda a perspectiva. E a última, que é mais um detalhe de comunicação, mas que pode gerar muita confusão. A afirmação de que o COBIT 2019 tem 5 processos de governança. Cuidado com a terminologia. Precisão aqui é tudo. O COBIT 2019 tem 5 objetivos de governança. O EDM 01, EDM 02 e assim por diante. Mas todos esses 5 objetivos juntos formam apenas um domínio de governança, que é o EDM. Então, usar processo, objetivo e domínio como sinônimos pode levar mal entendidos. Exatamente. Sobre o escopo e a responsabilidade. É o tipo de detalhe que, numa auditoria, faz toda a diferença. Entendido. Acho que passamos pelos principais pontos de confusão. Para amarrar tudo, vamos recapitular a ideia do mapa mental com as palavras-chave que as fontes sugerem. Para o EDM, o topo da pirâmide, a governança, a palavra-chave é direção ou valor. Perfeito. Para o APO, o início do ciclo de gestão, a palavra-chave é planejamento ou estratégia. Para o BAI, a fase de construção, projetos ou mudança. Isso. Para o DSS, a operação do dia a dia, operação ou suporte. Correto. E fechando o ciclo, para o MEA, a verificação, a palavra-chave é auditoria ou conformidade. Essa associação funciona muito bem. E para quem realmente precisa memorizar a sequência, as fontes trazem um mnemônico que é uma pequena história. Adoro mnemônicos. O chefe manda, EDM, o gerente planeja, APO, a equipe constrói, BAI, o usuário usa, DSS, o auditor confere, MEA. É simples, quase bobo. Mas é incrivelmente eficaz para fixar a ordem lógica na memória. Essa é ótima, muito fácil de guardar e com certeza muito útil na hora de uma prova. E falando em provas, uma dica final e bem prática. É fundamental conhecer os verbos em inglês das siglas. Evaluate, Direct, Monitor. Align, Plan, Organize. E assim por diante. O mundo de TI é globalizado e muitas certificações, muitas bancas usam os termos originais. Saber o que cada verbo significa dá uma camada extra de entendimento. E evita surpresas. Excelente dica. Então, o grande insight que fica desta nossa conversa é que a chave para dominar a estrutura do COBIT 2019 não é decorar 40 objetivos. De jeito nenhum. Mas sim entender profundamente a separação de papéis e responsabilidades entre a governança, que define o destino no EDM, e a gestão que navega o navio através do ciclo lógico Apple by DSS MEA. Essa é a fundação de tudo. Perfeitamente colocado. Isso me deixa com uma reflexão final, provocada por uma nota de rodapé no material que a gente recebeu. Qual seria? As fontes mencionam que empresas pequenas é comum a mesma pessoa, o dono, um diretor, exercer papéis tanto de governança quanto de gestão. Ah, sim. Ele define estratégia e também gerencia a equipe no dia a dia. Exato. E isso levanta uma questão crucial. Como a aplicação consciente desses diferentes chapéus do COBIT, mesmo que por uma só pessoa, poderia evitar o conflito de interesses que existe nessa situação. Como essa pessoa garante que as necessidades urgentes da operação, do chapéu de gestão, não canibalizem completamente o tempo e a energia necessárias para pensar na estratégia de longo prazo, do chapéu de governança? É uma pergunta difícil. É um desafio de disciplina e que pode definir o sucesso ou o fracasso de muitas organizações em crescimento. Fica aí a reflexão.